Fala, meus queridos, professor Diego para mais uma questão aqui com vocês na nossa playlist Química em Questões, sempre lançando uma questão diária para a gente estudar química, para a gente fazer uma revisão, para eu sempre estar mantendo vocês informados. Lembrem-se sempre, galera, de contribuir com esse trabalho, deixando um like, compartilhando, deixando um comentário. Esse final de ano, final agora de 2020, que é o período que eu estou gravando esse vídeo, não sei quando você está assistindo, é um período bastante corrido por causa de revisões, então estou organizando turmas, atendendo alunos, é uma loucura. E eu estou me esforçando ao máximo para reservar esse tempinho para estar gravando esse material, produzindo para vocês, tá bom? Então, conto com a contribuição e com a ajuda de vocês. Like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos, beleza? Vamos lá para a Unicamp 2020, que diz o seguinte: em 15 de abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame de Paris ardeu em chamas, atingindo temperaturas de 800 graus. Estima-se que na construção da catedral foram empregadas pelo menos 300 toneladas de chumbo. Material usual à época, o chumbo é um metal pesado com elevado potencial de contaminação em altas temperaturas. Sabendo que o ponto de fusão do chumbo é de 327 graus e o seu ponto de ebulição 1750 graus, identifique a curva que pode representar o histórico da temperatura de uma porção de chumbo presente na catedral ao longo do incêndio, bem como o fenômeno corretamente relacionado ao potencial de contaminação. Legal? Vamos então lá. Galera, seguinte. Ele falou para a gente aqui que o incêndio atingiu temperaturas de 800 graus. Essa temperatura ela foi suficiente para derreter o chumbo. Lembram aqui, ó, o ponto de fusão, a temperatura que o chumbo derrete, 327 graus. Como a temperatura do incêndio é muito maior do que 327, o chumbo derreteu. No entanto, ele não ferveu. Ele não ferveu porque sua temperatura de ebulição é de 1750 graus. E o incêndio não atingiu essa temperatura, atingiu 800 graus. Então foi uma temperatura suficiente para fazer o chumbo derreter, no entanto, para ele não ferver, ok? Aí, galera, olha só. Você tem aqui dois gráficos. É como se fosse dois gráficos, é um só, mas eu estou dizendo como se fosse dois. Porque você tem uma subida e na sequência uma descida. Professor, por que tem uma subida e vai ter uma descida? Porque o que vai acontecer aqui, galera, é que durante o incêndio a temperatura vai ficar aumentando, ela vai chegar a uma temperatura de 800 graus, seria o limite. E aí depois que o incêndio for controlado, claro, a temperatura ela vai voltar a baixar novamente. Por isso que você tem todas as alternativas, tá, galera? Tem uma subida e tem uma descida. Por quê? Aquecimento, incêndio, passado o tempo do incêndio, a temperatura volta a baixar novamente. Eu vou colocar para vocês aqui, galera, para a gente recordar os gráficos de temperatura, os gráficos de mudança de estado físico, temperatura em função do tempo. Quando uma substância é pura, no caso, a gente está falando aqui do chumbo, uma substância pura, a priori, quando ele entra em fusão ou ele entra em ebulição, a temperatura permanece constante. Então, em cada troca de estado físico, eu vou ver aqui uma escadinha reta, que significa que a temperatura se manteve constante. Agora, olha um detalhe. Vocês estão vendo isso no gráfico da letra A, aqui uma escadinha. Então, esse gráfico da letra A é como se aqui você tivesse o chumbo no estado sólido, aqui o chumbo está derretendo, ó, sólido mais líquido, aqui fusão, e aqui a subida de novo representa somente o estado líquido, o chumbo líquido sofrendo aquecimento. Então, é como se nesse gráfico aí da Unicamp, galera, nessa questão, vocês estivessem vendo esse pedaço aqui, ó, que eu circulei no gráfico real. Aí vocês estão vendo que lá em cima a temperatura ela vai permanecer constante, só que essa temperatura aqui constante de cima, galera, ela não significa passagem para o estado gasoso.
Porque lembre-se que a temperatura do incêndio não foi autossuficiente para fazer o chumbo ferver. Mas ela vai ficar constante porque o incêndio foi controlado, então a temperatura vai permanecer constante, depois ela vai baixar novamente. Baixando novamente, ó, chumbo no estado líquido, aqui ele voltando ao estado sólido, resfriando, e aqui o chumbo somente no estado sólido. Isso tanto funciona para o gráfico da letra A, como da letra B, como da letra D. A letra C, galera, eu já vou automaticamente eliminar essa alternativa por um motivo muito simples. Vocês estão vendo aqui na letra C, ó, que tem a subida, tem o derretimento do chumbo, passou para o estado líquido e na hora que ele está esfriando, cadê a volta para o estado sólido? Ele não mostrou, né? Então, se houve um resfriamento para voltar à temperatura original, deduzimos assim, tinha que ter aqui uma parte reta e uma descida novamente. Então, a letra C foi eliminada por causa disso. E professor, mas eu estou observando que todas as alternativas têm essa escada de subida e escada de descida, escada de subida e escada de descida. Só que você percebeu qual é a diferença entre elas? A diferença, ó, é que aqui a escada da subida, o degrau está abaixo da escada de descida. Aqui a escada de subida, na letra B, o degrau está acima da escada de descida da direita, aqui na letra B. E na letra D de dado, aparentemente o degrau de subida e descida estão no mesmo patamar, que nos parece então ser o mais correto. Motivo, galera, a fusão ela é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando uma substância volta do estado líquido para o estado sólido, o nome do processo muda, ele passa a se chamar solidificação, mas a temperatura que esse processo acontece é a mesma, gente. Pensa comigo, qual é a temperatura que o gelo derrete? Qual é a temperatura que o gelo, a água sólida, derrete? A água sólida ela derrete a 0 graus. Qual é a temperatura que a água congela? 0 graus. A diferença é que derreter e congelar são processos inversos, mas acontecem na mesma temperatura. A alternativa correta é a letra D, por quê? Porque ele mostra essas duas escadas numa mesma altura, ou seja, as duas mudanças de estado físico acontecendo numa mesma temperatura, tanto o derretimento do chumbo, como ao final do incêndio, já com a temperatura controlada, a sua solidificação. Por isso, a alternativa correta dessa questão seria a letra D de dado. A letra A e a letra B estão erradas porque esses processos estariam acontecendo em temperaturas diferentes, o que não pode, conforme eu acabei de explicar para vocês. Combinado, galerinha? Gostaram do vídeo? Deixaram like? Deixa o like. Ó, você está assistindo essa playlist aí, você está assistindo esses vídeos todo dia, não está deixando o like, né? Ó, só de olho em você. Deixa o like aí para ajudar o trabalho do professor, galera. Deixa o comentário, compartilha geral e amanhã eu volto com vocês aqui para a gente resolver mais uma questão e eu trazer mais uma novidade interessante aqui para vocês, beleza? E chama a galera para acompanhar, galera. Chama geral aí, ó. Galera que está estudando para os vestibulares, galera que está fazendo as revisões, galera que está, enfim, quer aprender química, vídeos objetivos, bem explicados, diários, constantes. Aqui é o local certo. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Amanhã a gente se fala. Abraço a todos. Valeu!